Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a inconstitucionalidade da cobrança do município de Aracaju dos tributos incidentes na zona de expansão. Ou seja, nós vamos falar do tema 400 do STF e dessa declaração de inconstitucionalidade. Se esse tema lhe interessa, então fique conosco. Nós vamos esclarecer alguns pontos, vamos auxiliar vocês a tirarem dúvidas pertinentes e quem sabe até alertar vocês quanto ao risco de não agir nesse momento. Pois bem, o tema 400 do STF não é nenhuma novidade. Já tem até algum tempo que a gente vem discutindo ele, principalmente para os moradores dessa região do estado de Sergipe, que é ali limítrofe entre o encerramento do município de São Cristóvão e o início do município de Aracaju. Esse tema, ele chegou até o Supremo através da arguição de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional de 1999, na Constituição do Estado de Sergipe. Essa emenda, em linhas gerais, para não ser aquele vídeo muito prolixo, essa emenda tratava da alteração dos limites do município de São Cristóvão e o início dos limites do município de Aracaju. Lá, houve uma alteração que não respeitou as regras de direito constitucional da nossa Carta Cidadã, a Constituição de 1988 e os atos das disposições transitórias. Lá, a exigência para qualquer alteração dessa natureza seria a prévia consulta dos moradores, dos munícipes, através de plebiscito específico. E essa foi a raiz da arguição de inconstitucionalidade, porque não houve plebiscito específico dos moradores de São Cristóvão para consultá-los se queriam deixar de ser munícipes de São Cristóvão e passariam a ser munícipes regidos pela administração de Aracaju. Esse tema restou definido. E essa alteração constitucional, que fez a migração de territórios de São Cristóvão para Aracaju, foi declarada inconstitucional. Isso trouxe uma série de oportunidades a você, que mora nessa região da zona de expulsão, mora na região do Rubalo, Areia Branca do Mosqueiro, a Orla Pôr do Sol, aqueles imóveis que ficam ali nas intermediações da rodovia João Bebiágua, o final dela, na Melício Machado. Então tem vários imóveis, comércios que estão localizados nessa região e vocês têm uma oportunidade de ouro nesse momento. E aí sim, nós vamos tratar dos prós e daquilo que eu tenho ouvido de algumas pessoas que seriam os contras, que na realidade, imagino não haver. Mas vocês vão entender esse ponto. A tese firmada pelo Supremo no julgamento do tema número 400, ela foi firmada nos seguintes termos. A exigência da realização de plebiscito, conforme se determina o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição da República, não foi afastada pelo artigo 96, inserido nos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República, pela emenda constitucional número 57 de 2008. Sendo assim, ilegítimo o município ocupante para cobrar imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana nos territórios indevidamente incorporados. Ou seja, lá a discussão tinha um pano de fundo do IPTU, porque o IPTU estava sendo cobrado pelo município de Aracaju, mas sobre os territórios que foram a eles transferidos pela alteração da Constituição de Sergipe. E essa incorporação e essa cobrança de IPTU foi declarada indevida, inconstitucional. Isso traz uma oportunidade muito singular, não apenas para o IPTU, mas para todos os tributos municipais cobrados por Aracaju e que na realidade são devidos ao município de São Cristóvão. Ou seja, nós estamos falando da TLF, a taxa de localização e funcionamento, nós estamos falando do ISS, o Imposto sobre Serviço, nós estamos falando do IPTU, nós estamos falando de taxas outras devidas pelos serviços urbanos, o poder de polícia do município de Aracaju, e todas elas, cobradas pelo município de Aracaju, nesses territórios que na realidade são do município de São Cristóvão, elas podem ser restituídas. E aí surge uma oportunidade magnífica para você, empresário, um morador dessa região.
Portanto, a emenda constitucional número 16 de 1999, que alterou a Constituição de Sergipe, foi declarada inconstitucional. E é daí que surge a alteração que foi declarada inconstitucional. Ela fez constar no seu artigo 37 que fica alterada a delimitação do município de Aracaju com o município de São Cristóvão. Eu vou fazer uma digressão apenas para vocês começarem a compreender a extensão, a dificuldade e quais os documentos necessários que você precisa produzir para receber esse crédito indevidamente pago ao município de Aracaju. Essa alteração na Constituição de Aracaju trouxe que o município de Aracaju se limita com o município de São Cristóvão a partir da foz do rio Vaza Barris até a frente da capela de Bom Jesus dos Navegantes, no povoado de Areia Branca. E segue em linha reta até o Mondé da Onça. E em linha reta encerra-se na cabeceira do rio Palame até cortar o rio Poxim. Essa foi a delimitação em síntese trazida pela alteração constitucional. O ponto principal é o primeiro tópico. Aquele que fala que os limites se iniciariam da foz do rio Vaza Barris e se estenderiam até a frente da capela de Bom Jesus dos Navegantes, no município de Areia Branca. Isso não era assim. Antes dessa alteração constitucional, portanto, sob a égide da Lei Estadual 554 de 1954, o município de Aracaju, portanto, se limitava ao município de São Cristóvão, anteriormente, a partir do Pontal N da barra do rio Vaza Barris e em linha reta até o Mondé da Onça. E aí sim, desaguava no riacho do Palame e cortava o rio Poxim. A alteração principal está aqui, no Pontal N da barra do rio Vaza Barris, que foi alterado pela emenda constitucional. O problema é que aí sim nós encaramos uma dificuldade de prova significativa para trazer nos autos desse processo. É definir onde especificamente está situado o seu imóvel, o seu comércio, dentro dos limites de Aracaju, portanto, do lado do oceano, do lado da praia, ou se você está nos limites de São Cristóvão, portanto, do lado do rio, do lado da orla pôr do sol. Essa limitação é a prova técnica difícil de ser construída num processo dessa natureza. Mas, doutor Ricardo, já há processos em que as pessoas já conheceram o seu direito de estarem sendo cobradas por Aracaju e deveriam recolher os tributos a São Cristóvão? Diversos. Desde 2022 vem saindo sentenças favoráveis nesses termos, declarando a inexigibilidade do IPTU a Aracaju, anulando-se as cobranças de IPTU em execuções fiscais em curso, restituindo as parcelas que foram pagas indevidamente. E isso por quê? Porque existe um grande risco nesse cenário de pagamentos de tributos ao ente que não é o legitimado a recebê-lo. O risco maior é do município de São Cristóvão passar a cobrar. Se o município passar a cobrar, ele é o legítimo a receber. Você, tendo realizado o pagamento ao município de Aracaju, pagou indevidamente e poderá ser cobrado devidamente pelo ente que tem que receber esses tributos. Então, para evitar o pagamento em duplicidade, é importante que você busque a restituição dos tributos pagos indevidamente. Essa é uma das grandes razões. E o município de São Cristóvão poderia fazer os lançamentos dos últimos 5 anos, então aqueles não alcançados pelo período da prescrição. Esses lançamentos dos últimos 5 anos também é o mesmo período que você pode fazer a restituição dos tributos pagos indevidamente. Então a regra é igual. O município de São Cristóvão pode cobrar os últimos 5 anos e você que pagou indevidamente pode restituir os últimos 5 anos, principalmente para que não haja enriquecimento sem causa e nesse cenário você não seja obrigado a pagar 2 vezes, um ao ente indevido e outro ao ente que realmente tem o direito a receber. Uma outra grande razão é que a restituição não lhe traz nenhum prejuízo. Veja, eu escuto de alguns contribuintes de que eles têm até uma predileção que o imóvel dele, que o comércio dele, fosse administrado pelo município de Aracaju, ao invés de ter a administração pelo município de São Cristóvão. Mas veja, isso não está no poder do seu alcance. Nada do que você venha fazer vai poder mudar essa realidade. Não é você pedir a restituição do seu IPTU, não é você pedir a restituição da taxa de localização que vai fazer alterar esse cenário. Esse cenário, por hora,
está definido que os territórios que foram migrados para Aracaju foram migrados por uma medida inconstitucional. Então eles vão retornar ao município de São Cristóvão. Tanto assim é que agora em 2026, no primeiro semestre, São Cristóvão está obrigado a publicar os novos mapas em auxílio do IBGE daqueles territórios que estão voltando à sua administração. Então a sua restituição não causa nenhum prejuízo, nem para o critério de quem tem predileção por Aracaju ou São Cristóvão, que não vai mudar a sua restituição, então só vai garantir a você a oportunidade de receber de volta aquilo que pagou indevidamente. E eu, em absoluta capacidade de entender como funcionam as dinâmicas de um Estado, entendo que essa é uma oportunidade e uma janela que se abre que deve ser aproveitada. O segundo ponto é que a restituição não lhe causa nenhum prejuízo. Ou seja, se continuar como está, então com decisão transitada e julgada, a declaração de inconstitucionalidade, todos os territórios voltarem a São Cristóvão, a sua restituição não vai trazer nenhum prejuízo. Nem para você, nem para Aracaju, nem para São Cristóvão. A sua restituição não tem a capacidade de alterar a declaração de inconstitucionalidade feita pelo Supremo. Afinal de contas, nós estamos falando de uma emenda constitucional de 1999, que chegou a ser resolvida somente agora, nos últimos anos. Portanto, a sua restituição de tributos não traz nenhum risco ao ente público Aracaju ou São Cristóvão. E você está num cenário onde você pode restituir ou você pode perder aquelas parcelas que você fez de pagamento ao ente que era não legitimado para recebê-los. E o terceiro ponto é que, assim como o município de São Cristóvão tem 5 anos para fazer a cobrança do retroativo, e você também tem 5 anos para fazer a restituição do que pagou indevido, isso quer dizer que a cada mês que se passa, você perde um mês lá atrás, o último mês desse período de 5 anos. Ou seja, se você fez o pagamento do seu IPTU até setembro de 2020, como nós estamos gravando esse vídeo exatamente no mês de setembro de 2025, você poderia restituir esse período integral. No mês de outubro, você já perdeu setembro. No mês de novembro, você já perdeu setembro e outubro. Portanto, quanto mais você demora a pleitear a sua restituição, você vai deixando para trás um mês desse período de 5 anos, que é o período que a prescrição vai alcançar as parcelas do retroativo. Então, é necessário que você haja e haja no menor tempo possível. E assim, quais os tributos que podem ser restituídos? Todos os tributos de competência municipal. A exemplo, nós teríamos os tributos do IPTU, do ISS, das taxas de localização e funcionamento, que são de fácil compreensão e muitas vezes são pagas por um volume enorme de pessoas. Atentos ao período em que você pode restituir. Você pode restituir, portanto, os últimos 5 anos, para trás. E para frente, doutor Ricardo, tem algum reflexo? Evidentemente que tem. Se você conseguir a sua declaração de que o município de Aracaju não é parte legítima a cobrar esses tributos, você vai poder restituir os últimos 5 anos e também não será mais cobrado daqui para frente pelo município de Aracaju. Ou seja, o seu carnê de IPTU de 2026 já não virá emitido pelo município de Aracaju, porque correm um sério risco de que em 2026 você receba até 2 carnês. Você vai receber um carnê de São Cristóvão e um carnê de Aracaju. Aí você vai ter que parar e decidir qual dos dois é que você vai ter que pagar. Ou então, você vai abdicar o pagamento de um e poderá sofrer uma execução fiscal. Aquele ente que não recebeu, seja Aracaju ou seja São Cristóvão, vai entender que você está inadimplente. E essa declaração de inadimplência pode ensejar, sim, uma execução fiscal, uma negativação, a inscrição no cadastro de inadimplentes, CADIM, um protesto no cartório de registros. Todas as punições da execução do crédito público poderão incidir sobre você e você terá uma outra discussão judicial, que talvez não seja uma ação declaratória, talvez não seja uma ação de restituição, mas uma defesa em execução fiscal. É uma dor de cabeça que você pode evitar se você agir no momento correto. O que eu preciso para fazer a prova de que o meu imóvel está situado no município de São Cristóvão ou realmente está situado no município de Aracaju? Com base na Lei Estadual 554 de 1954, ou seja, anterior à emenda constitucional. Se lá naquele momento, portanto, com os mapas gráficos, com as cartas náuticas e com as delimitações geográficas do IBGE, se você
vai conseguir comprovar no seu processo que o seu imóvel estaria localizado na competência de São Cristóvão. Essa é a prova difícil. E é por isso que aqui no nosso escritório nós fizemos um trabalho conjunto, um trabalho feito a diversas mãos, com diversos peritos experientes em matéria de geolocalização em mapas gráficos e cartográficos. Trabalharam nesse projeto de várias mãos, engenheiro civil, um engenheiro agrônomo e um engenheiro cartográfico, delimitando o que seria o pontal N até o Mondé da Onça, segundo as cartas náuticas e os mapas de geolocalização daquele período. Essa linha limítrofe nos permite identificar se o imóvel está do lado de São Cristóvão, portanto próximo ao rio, ou do lado de Aracaju, em direção ao oceano, à praia. Essa delimitação é a prova difícil de ser produzida. E aqui eu chamo a atenção a um cenário. Em matéria de direito, existem assuntos que são levados ao conhecimento do judiciário e que o ônus da prova, então quem tem que fazer a prova é quem alega. E existem outras matérias que quem tem que fazer a prova é a parte requerida. Então, sobre quem você cobra. Essa distribuição do ônus da prova, de quem tem que produzir a prova, tem advogado a favor do município de Aracaju em diversos processos que nós recebemos em grau de recurso. Ou seja, existem muitas pessoas ajuizando a demanda sem a correta delimitação e comprovação da matéria de fato. A sentença vem de improcedência. Quando nós vamos analisar esse processo, o problema é o ônus da prova. A sentença vem discriminando. O autor não comprovou que o seu imóvel estava situado no território do município de São Cristóvão. Por essa razão, julgo improcedente a demanda e reconheço o direito do município de Aracaju a fazer a cobrança. Uma sentença dessa é uma sentença muito difícil de se recorrer, porque no processo em grau de recurso, no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, não é permitido fazer prova nova. Então, se não houve a comprovação nos autos do processo de conhecimento sobre a correta geolocalização, você acaba perdendo a oportunidade de constituir a prova necessária para o reconhecimento do seu direito. Isso pode fazer você ter o direito negado e o seu vizinho mais ao lado do oceano ter o direito reconhecido. Ou seja, você estava até mais próximo dos limites de São Cristóvão. Mas ele, mais ao oceano, teve reconhecido o direito dele. Por quê? Porque ele conseguiu comprovar, se desincumbir do ônus da prova que lhe competia. Ele precisava trazer a prova de que o imóvel dele estava mais situado ao lado do município de São Cristóvão e assim estava depois da linha limítrofe da Lei Estadual 554 de 1954. Essa é a prova difícil de ser realizada e por isso nós orientamos: ajuize o seu processo com muita consciência de que a prova da geolocalização foi produzida por você. Se isso acontecer, aí sim, você vai se unir a um universo de outras pessoas que já conseguiram o direito à restituição do IPTU, o direito à restituição da TLF, o direito à restituição das parcelas de ISS pagas indevidamente ao município de Aracaju, quando deveriam ter sido pagas ao município de São Cristóvão. E assim a gente conclui: a cobrança indevida de tributos municipais pelo município de Aracaju sobre os imóveis situados na zona de expansão, portanto, Rubalo, a Orla Pôr do Sol, todos aqueles imóveis próximos ao Salão de Festa Vila Antonella, os imóveis situados ali na encosta da Orla Pôr do Sol, até a Ponte Joel Silveira, todos esses imóveis, eles fazem parte do território de São Cristóvão. E o tema 400 do STF trouxe essa possibilidade de restituição. Se você tem imóveis nessa região, ou conhece pessoas que têm imóveis nessa região, encaminhe esse vídeo, compartilhe o conhecimento. Eles devem tomar conhecimento para que possam decidir se vão agir, se vão aguardar, se esperarão eventualmente a cobrança do município de Aracaju ou a cobrança em duplicidade do município de São Cristóvão. Se esse conteúdo foi importante para você, curta, comente e compartilhe. A sua dúvida pode gerar os próximos conteúdos. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço. Até os próximos vídeos. Mas antes, queria lembrar você que mais de 90% das pessoas que nos veem nas redes sociais ainda não são inscritos no nosso canal. Então se inscreva. Conteúdos como esse, filtrado nesse nível de relevância, eles não são muito abundantes na rede social. E a gente faz isso por vocês.
Então não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para receber o alerta de novos vídeos e deixe o seu like para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante.